faz um ano e pouco, sobre as crianças. Como as crianças estão sendo bombardeadas embaixo dos olhos da igreja. Meu Deus. Embaixo dos olhos da igreja. Quando as pessoas dizem assim, olha, quando o jovem chega na faculdade, ele desvia, e eu entendia que era por causa das tentações, mas depois eu vim entender que foi por conta da preparação. Da preparação. Então eu falei, pastor, olha, na verdade a gente tem retomado nossas missões urbanas, nosso evangelismo. E eu abri uma escola de evangelismo e o tema que nós vamos abrir nesse segunda quinzena é sobre a janela 414. Por muitos anos se falava da janela 1040, mas a janela 1014. Quantos já ouviram falar da janela 1014? Então 414. 414. Mas eu quero ler primeiro o texto para a gente entrar. E eu quero saber isso. Ou só acompanhe Romanos 10, 13 a 17. Quero ser bem breve, embora o assunto é um assunto bem especial, porque nós vamos sair daqui muito revestidos da presença de Deus, Aleluia, para poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o que a igreja de Jesus foi chamada para fazer. Amém? Amém. Nós recebemos a ordem que os anjos queriam e foi negado a ele. É, Jesus. Que honra, que é pregar o Evangelho. Romanos 10, 13, 17, diz assim, na minha tradução: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estou pulando aqui o versículo. Quando nós ouvimos esse texto, normalmente nós já pensamos em missões transculturais, evangelismo de rua, povos alcançados, tribos indígenas, algum país da África. Nós já logo pensamos nisso. Só que existe um campo a ser explorado. Existe um campo missionário que está sentado no banco das nossas igrejas, que está brincando às vezes no corredor, que está correndo para lá e para cá, que está do outro lado da rua, que está na praça. A população de crianças de 4 a um pré-adolescente de 14 anos, pelo Instituto Questão de Pesquisa, no mundo, sabe, é mais ou menos cerca de 1,6 bilhões de habitantes. É os menos alcançados, é os menos evangelizados, ainda que na igreja, muitas das vezes, ainda que na igreja. Existe, sabe, assim, é uma geração inteira. Eu adotei aqui algo dentro da nossa congregação que conhece histórias bíblicas, história bíblica, mas não conhece o Deus da Bíblia. Conhece a história, as tias faz cantando sobre as músicas de Noé. Eles sabem sobre o gigante Golias, porque existe dinâmicas, existe musiquinhas. Só que eles vão crescer. Só que eles estão crescendo. Nunca houve tanto escândalo de cantores jovem gospel se desviando, assumindo o homossexualismo como agora. Por quê? Por conta da base. Paulo pergunta, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E hoje Deus devolve essa pergunta para a igreja. Como nossas crianças ouvirão? Como nossos adolescentes ouvirão? Mas não é ouvir uma história da palavra de Deus. Ouvir, saber responder. Porque a maior parte dos jovens que se desviam é porque quando chega na faculdade, mas quando chegar na escola, a primeira pergunta de um ateu deixa ele quebrado. Ele não sabe responder o motivo da fé dele. Quem está pregando para eles? Pregando. Nós não estamos falando de história, nós estamos falando de pregar.
de pregar, né? Há um terreiro perto da minha casa, que quando a gente passa, pode estar o frio que for, né, pastor Carlos? As crianças com aquelas roupas, com aqueles turbantes, com aquelas saias, aprendendo a doutrina daquilo. E quando eu falo de doutrina, eu não falo de doutrina de homens, mas dos princípios. Nós achamos que nossas crianças, elas são muito novas, são muito crianças para aprender algumas coisas. O mal da igreja está em querer evangelizar as crianças depois que elas crescem. Depois que elas crescem. O meu bairro é um bairro muito difícil. Quando nós chegamos ali, nós enchemos a igreja de crianças. Mas hoje, as crianças têm sumido cada dia mais. As crianças têm sido proibidas de estarem na igreja. As crianças nos veem na rua e se escondem por conta de situações dentro de casa. A igreja sempre vai ser uma referência de resposta. Quem está pregando para ele? Quem está formando a cosmovisão deles? Quem está discipulando a mente das crianças? A mente. Queridos, não adianta a gente falar. Nós estamos vendo as crianças têm sido o maior alvo, se você olhar na internet, de tudo. O inimigo tem lutado contra a vida das crianças. E muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas. Nós, como igreja, nos acostumamos a entender uma coisa que é muito errada: que igreja cheia é sinônimo de estar tudo bem e de que Deus está se agradando. E muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo embaixo do nosso nariz. Quem está ensinando ele a defender a fé? A fé. A criança precisa saber a defender a fé dele, para que ele não fique, quando chega na escola, quando chega um adolescente, quando eles passam para a faculdade, eles ficam sem saber o que responder. Ensinamos a louvar, ensinamos a dançar, ensinamos a ler a Bíblia, mas não damos a eles o suporte. Nós precisamos entender, porque é entre 4 e 14 anos que está o período em que as pessoas mais desenvolvem seus valores, sua identidade, sua visão de mundo e sua compreensão espiritual. E é justamente nessa base que Satanás tenta plantar para as crianças, tenta plantar mentira. A escola forma pensamento, a internet ensina valores, os amigos influenciam, os influencers moldam o comportamento de cada um. E nós bem sabemos, e não podemos tampar os olhos. Quantas vezes a gente vê que uma criança fica de boa, para assistir um jogo de boa, para assistir um culto de boa, eu coloco um celular na mão da criança. E a criança ela fica ali tempos e tempos. Nós, como igreja, não podemos esquecer que nós temos um inimigo. Um inimigo. A igreja precisa entender isso o tempo todo. E muitas vezes a igreja, ela oferece apenas o entretenimento. Apenas o entretenimento, enquanto diariamente eles estão sendo bombardeados de várias informações. De várias informações. Enquanto o mundo faz discipulado todos os dias, a igreja oferece uma aula às vezes, ou oferece, quando tem um culto, um evento, de colocar. Eu não estou dizendo que é numa totalidade, eu estou dizendo que o Instituto, né, no estudo que eu estou participando, ele tem falado sobre isso. Uma professora de escola bíblica dominical para crianças, ela foi atrás dos alunos de 15 anos atrás. E ela encontrou cada um deles, ela foi atrás deles. E ela encontrou 80% deles desviados. 80% deles com muita raiva da igreja. Porque eles passaram muita vergonha quando chegaram no mundo e não sabiam o que responder. Nós estamos contando história muitas das vezes. Nós estamos pondo as crianças para pintar muitas das vezes. E eles vão crescendo. Criança que precisa, sabe, os muçulmanos, uma criança que ela vai ser um homem-bomba, ele já sabe com seus 4, 5 aninhos, ele é doutrinado a ser um homem-bomba. Ele é doutrinado a odiar o inimigo, a morrer pela nação.
E o que é uma homem-bomba? É aquela criança que cresceu sabendo que um dia ele vai colocar a bomba no corpo, vai entrar no meio do inimigo e vai se explodir. E nós achamos que é falta de sabedoria. Nós entregamos. Olha os adolescentes, queridos. Olha que geração que nós estamos vivendo. A igreja é referência, a igreja ainda está aqui. A igreja, Deus vai perguntar para a noiva sobre essas ovelhas. Ele vai perguntar. Está uma onda agora de 6-7, né? Porque é isso, como a aula. Quem já viu esse negócio aí? Meu Deus. Faz uma aula. Um monte de crianças se rolando no chão, adolescentes vazios, muito vazios. A urgência, querido, há uma urgência dos números. Segundo a estimativa mais recente das Nações Unidas, a população mundial está em torno de mais ou menos de 8,2 bilhões de pessoas. A distribuição etária mundial mostra que a faixa de 4 a 14 anos representa aproximadamente 18 a 20% da população. O que significa que hoje existe cerca de 1,6 bilhões de crianças e adolescentes nessa faixa etária. Estamos falando de quase 1 em cada 5 pessoas do planeta é uma criança de 4 a 14 anos. Não existe outro campo missionário tão grande e tão receptivo ao Evangelho como esse campo. Porque eles também, se for ministrar o Evangelho, eles recebem. Se colocá-los na mão de Jesus, porque é nesse período, sabe, que eles começam a aceitar os ensinamentos. Pesquisas utilizadas por missionários dedicados à evangelização infantil, com o movimento Janela 414, demonstram que cerca de 85% das pessoas que se tornam cristãs tomaram essa decisão antes dos 15 anos de idade, ou seja, dentro desse período. É nesse período que ocorre a formação e a identidade de valores, a cosmovisão, a maneira de como eles vão enxergar a realidade. Só que após essa fase também do instituto, a probabilidade de conversão diminui significativamente quando eles passam dessa fase e não foram alcançados. Fica mais difícil. Quem tem filho adolescente sabe disso. Sabe, por isso, muitos líderes missionários chamam essa fase da vida de a maior janela de oportunidade. Ou seja, Deus está colocando nas nossas mãos a maior oportunidade de reverter essa situação. Por que, pastora Sandra? Se a igreja continuar dessa forma, isso é embaixo de pesquisa, daqui 15, 20 anos, 70% das igrejas estarão fechadas. Essas crianças serão jovens e adultos vazios, serão ateus, e a próxima geração que eles vão estar formando, vai estar vivendo um período pós-cristianismo. E nós estamos aqui ainda, igreja. Nós estamos aqui ainda, mas como crerão se ninguém ensinar? Em Romanos 10, 14. Como crerão naquele que não ouviram? Crer depende de conhecer. Conhecer depende de ensino. Não existe fé sólida sem palavra. Hoje temos crianças que sabem tudo sobre personagens do Walt Disney, heróis da Marvel, música na internet, de memes. Eu fui um dia, não falei, não vou pregar, hoje eu vou ficar com as crianças. E eu fui ficar com as crianças. E eu fiquei ali fazendo uma pesquisa com eles. E aí eu comecei a conversar com as crianças, Cris. A gente está muito atrasado. Crianças, estou falando sério, de 3, 4 anos. Está aqui a pastora Cátia. Eles falam de uma forma que você não entende. Eu comecei a perguntar sobre os aplicativos. Que aplicativos vocês usam aí para o jogo? Porque eles falavam nomes que nunca vi na minha vida. E eu vim conversando com eles, entendendo com eles, com as crianças, não era com os adolescentes. E eles falavam cada nome de... Como que vocês descobrem isso?
eles falavam na escola, o menino falou, a menina falou, e assim por diante. Eles sabem tudo. E nós achamos que como igreja, o simples fato de uma vez por semana, nós estamos ministrando eles. Sabem tudo sobre a Marvel, sabem tudo sobre tudo que está acontecendo, mas não sabem responder quem é de fato Jesus. Queridos, eu estou dando alerta para a igreja. Falei, pastor, é sobre a série. Aí ele disse, mas é sobre evangelismo. E quando ele falou que a pastora ministrou, eu gostaria de estar aqui, porque nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar à missão. A igreja tem uma missão, ela sempre teve essa missão. Glória a Deus. A igreja está muito acomodada. Às vezes é bom que Deus permite a igreja passar por uns apertos, porque a igreja acomodada, ela sempre está achando que está tudo bem. Não sabe quem é Jesus, por que ele morreu, o que é pecado, o que é arrependimento, o que é santificação, por que a Bíblia é verdadeira. Perguntas que foram feitas dessa pastora para os seus alunos, e eles disseram que essas perguntas foram feitas e eles não souberam responder, porque eles só conheciam história, mas não conheciam o porquê defender essa história. Isso é muito sério, porque eles é o futuro da igreja, é o futuro até mesmo da sociedade. São os futuros professores, são o futuro de tudo. O grande erro da igreja, pensamos que quando a igreja está razoavelmente cheia, está tudo bem. O erro da igreja é deixar a criança crescer, para depois de falar com ele sobre batismo, para depois de falar com ele sobre a palavra de Deus. Não! As crianças precisam aprender. Hoje tudo é muito urgente. Tudo está muito urgente. As crianças estão sendo raptadas. As crianças estão sendo o maior alvo do inimigo o tempo inteiro. O tempo inteiro. A igreja precisa orar pelas crianças o tempo inteiro. Nós temos até risada ali, porque é uma luta muito grande, vocês não têm noção. O como está para mim, para a pastora Cátia, falar sobre crianças. Como o inimigo tem se levantado, a ponto de a gente pensar muitas vezes em parar e falar de prosperidade. Porque já chegou criança correndo dentro da igreja, chorando, e falar só ora para minha mãe, que meu pai está tirando sangue dela, está batendo nela, mas onde que ele está? Sumiu. Por quê? Porque eles não podem ir na igreja. Crianças que veem a pastora Cátia na rua e se escondem agora atrás do carro, porque foram proibidos de ir para a igreja. Em plena Zona Norte, em pleno São Paulo, em pleno Brasil, querido. Nós moramos num bairro que as mulheres passam frente à igreja, escrevem o papel, amassa e joga. E quando a gente vai lá pegar, está pedindo socorro, está pedindo oração, não pode ir na igreja, se o marido vem na igreja. E nós estamos achando que está tudo bem. Está tudo bem, porque nós estamos sendo abençoados. Está tudo bem, porque Deus está cuidando de nós. Mas está tudo bem com a missão que Deus deu para nós. É Deus, aleluia. Não tem outra missão, querido, não tem outra missão para a igreja do Evangelho de Cristo. Não tem outra missão a não ser pregar o Evangelho. Seja ele para criança, seja ele para quem for. Nós precisamos pregar o Evangelho. Outro dia, a Assembleia de Deus, não sei de onde, ela pegou todos os adolescentes e jovens da igreja, todos filhos de cristãos que nasceram da igreja. E o pastor disse: sabe o que Deus falou para mim? Tem que fazer todo mundo aceitar Jesus, porque eles nunca aceitaram Jesus na vida, porque eles nasceram na igreja, foram gateando dentro da igreja, foram colocados dentro do ministério infantil, eles esqueceram, foram para o departamento dos adolescentes, aí depois eles foram para cantar com os jovens, nunca aceitaram Jesus. O Espírito Santo incomodou o pastor: você tem mais de 30 jovens que nunca aceitaram Jesus. Isso é falta do cuidado. A igreja sempre achando que está tudo bem. Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar a ser missão. Nós precisamos voltar a fazer o que Deus nos chamou. Quando cresce, ele aprende. A igreja, quando eu esqueci a gente falar de batismo. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Provérbios 22:6.
Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. A Bíblia já manda. Observa o que a Bíblia fala. Primeiro ensina, depois ele cresce, amém? Depois ela cresce. Nunca o contrário. Tem criança aqui, ela precisa ser ministrada naquilo que é a palavra de Deus. Na linguagem dela, sim, mas dando a ela o respaldo de o porquê. Porque quando chega quando o primeiro professor teu, que é exposto na frente de todo mundo, ele fica abatido, ele se sente enganado pela igreja, e ele não volta mais, porque ele fala: não, me ensinaram a ter uma fé, Deus era bom, só isso que me ensinaram, porque ensina a igreja. A igreja espera crescer para depois discipular. E esse talvez seja um dos maiores erros da igreja moderna. Primeiro esperamos fazer a confissão de fé, depois vamos falar sobre o batismo, mas deixar eles crescer, deixar, né? Não, tem que batizar com 15 anos, tudo bem, não pode, né? Você precisa começar a falar com ele desde pequeno. Essa é a nossa missão. Não adianta nós nos reunirmos para congregarmos se a missão está falhando. E a missão geral, queridos, nós estamos falando como corpo, não estou aqui falando de vocês, não estou falando de nós estamos falando de corpo. Aleluia. Nós estamos falando porque lá na Europa, a Europa já vive um período pós-cristianismo. A Inglaterra é um país frio, nem dá para imaginar que os maiores avivalistas saíram dali, que os maiores homens de Deus que trouxeram ao mundo fogo nasceram naquele lugar. E ele vive esse período, sabe por quê? Porque não continuou, tem que passar o bastão. Aleluia, Jesus. Tem que passar o bastão. Tem pessoas que vão lá na igreja no domingo. Cadê seus filhos? Não quiseram vir. Não é, pastor? Eles ficaram dormindo, ficaram dormindo até tarde. Não vieram. Todos nós estamos aqui, querido. Quem que não se lembra, quando criança, de estar num banquinho de uma Deus é amor, numa Assembleia de Deus, que era levado pela avó, uma quadrangular, e não tinha essa de ficar desenhando, não, que ficava ali fritando no banco, dormia, às vezes ficava ali, vó rígida, de pé no banco, e criança, querido, ela botava no ambiente, para lá e para cá, mas ela ouve tudo. E aquilo que é sentido dentro de uma criança, ainda quando ele crescer, ele não se esquece. Mas como eles vão? Se às vezes o pai, ele não quis ir hoje, estava muito frio. Não veio porque está dormindo tarde. Hoje até brinquei. Teve uma que foi, mas ficou dormindo na igreja. Aí falei: não, os pais precisam fazer os 5 primeiros no domingo, no sábado dormir cedo. Daí para o culto, receber a presença de Deus. Só então começamos a ensinar as doutrinas bíblicas. Enquanto isso, a escola já ensinou a evolução, a internet ensinou o relativismo, os amigos ensinou a imoralidade, a televisão ensinou materialismo, o TikTok está discipulando, os youtubers estão discipulando, o Instagram está discipulando, e a igreja está chegando tarde, porque isso acontece todos os dias com ele. Todos os dias. Numa dessas conversas com eles na reunião, eu perguntei: o que vocês querem ser quando crescer? Teve um jovem, uma criança de 8 anos. Ele disse assim para mim: olha, o que eu quero ser eu ainda não sei, mas eu sei que eu não quero ser CLT. De verdade, Deus me tirou do mercado de trabalho em 2011. Na minha época não tinha esses lances de CLT, era carteira profissional, acabou, não tinha. Eu fiquei ali conversando com eles e pensando: o que é CLT? O que é CLT, né? E o outro disse: eu quero ser youtuber. E o outro disse: eu quero trabalhar
no TikTok, tá de todos eles. Só tinham isso. Sabe por quê? Porque o coração fala, a boca fala do quê? O coração está cheio. Do que o coração está cheio. A igreja está chegando um pouco tarde nessa situação, tá? Tá, queridos? Me perdoe. Mas a criança ela precisa ter um espaço para ela maravilhoso, lindo. Mas com a essência do Evangelho sendo ministrado para ela, para que qualquer coisa que acontecer, ela poder saber como sair. Saber como sair. A igreja precisa estar atenta. Nós já tivemos pedófilos dentro da nossa igreja, quando a gente era da igreja batista, infiltrado. Um pastor que chegou fumando uma bênção. Mas graças a Deus, na época nós fizemos um seminário com o deputado Magno Malta, o pastor Acabo, sobre a CPI da pedofilia. Nós precisamos ficar atentos, que em nome de Jesus. É gostoso estarmos juntos, é gostoso louvarmos, mas nós temos uma grande responsabilidade. E as crianças são as nossas responsabilidades. Aleluia. Como não? Já na internet as crianças estão dançando, funk, estão rebolando, estão fazendo de tudo. Por quê? Porque tem alguém que está segurando as crianças. E criança não tem igreja. Se a gente ministrar uma criança, as crianças estão na praça, jogando bola. Alguma coisa Jesus vai fazer acontecer. Lédios. Alguma coisa Jesus sempre faz acontecer. Então quando a igreja chega atrasada, o resultado, sabe? Quando chega na faculdade, não sabe explicar. Por que você é cristão? Não sabe explicar. Por que você acredita em Deus? Por que a Bíblia é confiável? Por que Jesus é o único caminho? Por que existe sofrimento? Por que Deus criou o homem e a mulher? Sua fé não resiste ao primeiro professor na terra. E isso tem acontecido. Mas nós, como crentes, quem já não ouviu essa frase? Olha, joga, quando chega na faculdade se desvia. E aí ele joga isso na conta do barzinho. Porque quando ele se dizia barzinho, quando ele se dizia as tentações da vida, não, querido, se ele tiver base, se ele tiver escudo, ele vai porque não tinha escudo, não sabia, foi envergonhado. Nós temos essa vergonha. Se eu fizer uma pergunta aqui, o seu pastor Carlos vem aqui, o seu pastor Renato vem aqui, fizer uma pergunta para a igreja, quando a gente está em público, mesmo sabendo a pergunta, você não quer levantar a mão, não é? Por quê? E o medo de errar? E o medo de ser uma pegadinha? Imagina na sala de uma faculdade, com um professor renomado ali, mas ateu. 1 Pedro 3,15. Antes, santificar Cristo como Senhor em vosso, aleluia, em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aleluia. É por isso que os jovens não evangelizam. É por isso que não é mais como antes de ficar trazendo. Por quê? Porque precisa falar da razão, do porquê que eu estou convidando, do porquê que é bom. Glória a Deus. Nós somos os do meio, nós pegamos o pessoal que era do Reteté e fomos pegando a geração dos anos 90 que começou a convidar falando, lá o som é bom. Vamos naquela igreja que lá tem um som bacana, lá tem uma galera jovem. Entretenimento, porque quando chegam os dias maus, esse tipo de convite não vai segurar ele em pé. Mas quando você evangeliza alguém, falando do Cristo, falando de Jesus, explicando de Jesus, sempre disse, no mundo tereis, Jesus é o único que vende o produto do Evangelho, sem colocar nenhuma qualidade em cima, que não seja aquilo que é. Ele fala, pode comprar, você quer? Quer, tome cá, toma a tua cruz, nega a si mesmo e anda. No mundo tereis aflições, o caminho é estreito. Querida, a igreja não está mais acostumada com um caminho estreito. A igreja nem sabe mais o que caminho estreito parece. Queridos, me perdoem, não é nada contra o que eu estou falando.
Mas eu acho que a igreja precisa se envolver com o mundo. É muito movimento esse ano, parece que foi a primeira Copa do Mundo que existiu no mundo. De tanto que tinha pastor na internet dando satisfação, porque vai mudar o grupo, o horário, porque vai fazer isso, porque vai fazer aquilo. Meu Deus, eu tenho 53 anos, eu já vi várias Copas do Mundo que eu estava na igreja. Eu nunca vi a igreja mencionando a Copa do Mundo. Eu nunca vi a igreja, parece que foi a primeira Copa do Mundo. Falava para o pastor, parece a primeira Copa do Mundo. Os pastores foram lá, olha, vamos dar o culto, olha, isso é pecado, dando satisfação. Não, querido, se você como o seu pastor, fecharam, está fechado, não tem que ir na internet. Não tem que ficar ali se envolvendo. Quando a gente está muito envolvido com essas coisas, nós estamos mostrando aonde que está a nossa causa. É onde que está a nossa causa. Querer ser moderno demais, querer ser bacana demais, chamar tudo de religiosidade. Nós estamos pecando aí, hein? Nós estamos pecando aí, falando que tudo é religiosidade. Meu Deus, quando eu era do mundão, orava todo dia, rezava lá, era católico, pelo pão, pelo almoço, tudo. Me vou na igreja, me converto. Falava que era religiosidade, já não precisava mais orar pelo pão. Não orava mais pelos meus alimentos, é religiosidade, já está tudo abençoado. Com o tempo que eu fui perceber que eles falavam que era religiosidade, mas o mestre do mestre ainda orava pelo alimento. Até onde é religiosidade? Até onde é religiosidade? Nós estamos falhando. E se nós falharmos com as crianças, Deus vai cobrar de nós. Se nós falharmos com os adolescentes, será cobrado de você. Será cobrado de você. Não estou falando do teu filho, não. Estou falando de qualquer adolescente, criança que te envolve. Então, assim, nós precisamos nos preparar, sim. Precisamos nos preparar. Porque o inimigo, querido, olha tantas coisas. Vai pesquisar tantas coisas que estão acontecendo com as crianças. O inimigo está em cima das crianças o tempo inteiro. Aleluia. Como vou responder se não me foi ensinado? Me contaram a história de Noé. Sei tudo. Os animaizinhos. Mas não me contaram por que Deus destruiu a era de Noé com água. O que estava acontecendo? Me ensinaram que os homens maus estavam lá e Deus afogou todo mundo. É disso que eu estou falando. É disso que nós estamos falando. Fé não nasce de entretenimento. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nas crianças, ela vem pelo ouvir e ouvir. Nós estamos falando de evangelismo. Cristo, nós estamos falando. Então, saímos evangelizando, sim. Isso é maravilhoso. E tem que continuar. Mas nós precisamos montar uma boa mesa para o futuro das crianças e dos adolescentes. A gente se achando que é cachorro. Uma geração fraca. Um menino me procurou, 3 namoros não deu certo, já estava confuso. Será que eu sou gay? Não, você não é gay. Só não deu certo. Não é tempo. Porque eu toda vez que eu namoro, acontece alguma coisa. Fábio Júnior. Fábio Júnior casou 200 vezes. Nunca teve essa dúvida, geração passada. Fica confuso. Mas se está confuso, querido, não adianta a gente falar essa geração é fraca. Ou aquela geração vai ser fraca. Porque toda geração fraca, a culpa é da geração passada. A culpa é de quem passou o bastão. Eu posso falar isso, o Carlos vai falar isso, o pastor Carlos falou isso, os demais, os anos 90, quando chegou o movimento gospel, arrebatou muitas pessoas, mas depois foi só entretenimento, só entretenimento, só entretenimento, sabe? Noite da pizza, noite do rap, não tinha mais evangelho. Noite do rap, noite do funk não, do reggae, noite do pagode gospel, noite da pizza, noite da feijoada, era noite de tudo na igreja. Enchia,
Aí falava, olha, a obra de Deus está sendo feita. Não, querido. Porque quando chegou os dias maus, a maioria dessas pessoas estão desviadas. Porque os dias maus chegam para mim e para você. A fé vem pelo ouvir. Observe, não diz. A fé vem pelo teatro. A fé vem pelas brincadeiras. A fé vem pela pintura. A fé vem pela dinâmica. Essas coisas, essas ferramentas podem ajudar muito, mas não vai substituir a palavra. Aleluia, Jesus. Não vai substituir a palavra. Muitas igrejas confundem o ministério infantil com recreação infantil. Recreação infantil. O pastor disse uma abrir a igreja. E na reunião ele estava falando, olha, que a gente tem que frisar. Um bom estacionamento e um bom espaço para recreação infantil. Ou seja, pensamento, qual que era? Não era profético, era estético. Se eu tiver um bom lugar para vocês colocarem o carro de vocês, seguro, e um bom lugar para os filhos de vocês chegar falando, ai mamãe, foi divertida a aula hoje, foi divertida. Não, porque a aula não tem que ser divertida. Infelizmente, queridos, como é difícil ser pastor nesses dias, é muito difícil. Porque quando você falar uma coisa dessa, você confronta inúmeros pastores. Cada vez que eu ministro isso, eu sou convidado menos. É verdade. É verdade. Eu tenho amigos pastores que pegam, andam passando na igreja. Nunca peguei na igreja dele. Porque, queridos, talvez, por ser um pastor evangelista, por viver tanto missões urbanas, por conhecer a realidade das igrejas no Complexo do Alemão, por conhecer a realidade das igrejas, sabe, nas periferias, a gente começa a entender qual que é o propósito de Deus. E quando você entende qual que é o propósito de Deus, é porque as coisas começam a fluir. Hoje a gente está numa grande luta, porque os homens, as pessoas, elas mudaram, os obreiros mudaram, não são mais como nem 10 anos atrás. O amor pela obra não é como era antes. O amor pelas coisas de Deus não é como antes. Trocam Deus, que, olha, brincando. Trocam Deus cantando que Ele é o único. Que Ele é o único. Porque é religiosidade. Para, isso aqui ó, é só um imóvel. Não é um imóvel, querido. É um lugar consagrado. Aleluia, Jesus. É um lugar consagrado. Olha, graças a Deus que aquele tempo das novelas da Globo, que matou o Ted Reutemann, não é nos dias de hoje. Imagina o telão, todo mundo lá postando que matou o Ted Reutemann. E eu tenho medo disso hoje. Muitas igrejas estão confundindo ministério infantil com recreação infantil. As crianças saem dizendo, mãe, foi tão divertido, o que você aprendeu? Ah, a tia fez uma menina, olha meu nariz, pintou meu nariz. Queridos, tudo isso é válido. Mas a criança precisa sair impactada de lá. Precisa sair impactada de lá. Lá, faz alguns anos, é muito difícil. Mas as crianças pequenas, elas têm uma apostila de criança pequena. Que a tia é obrigada a trabalhar a palavra. As crianças maiores também têm a apostila, tem o livro deles. A gente trabalha em cima disso. Porque o índice pode ser pequeno, mas ele existe. Um dia a diretora de uma creche chamou uma mãe e falou assim, o que acontece com esse menino? Por quê? Ele vai na uma igreja, vai, porque ele prega para todas as crianças. Prega para todas as crianças. Nós rimos, por que eu estou falando isso? Porque se tiver um bastão, se impactar alguém, sempre alguém vai passar. Crianças evangelizam os pais. Evangelizam os pais. Eu já tenho uma irmã que está na igreja, que nós conhecemos ela no ano passado. Mas a gente conheceu as filhas dela, pequenininha, que ia com uma prima há mais de 3 anos, né? Sim. Jesus nunca disse, ide e entretenham. É ide e pregai o Evangelho. Mateus 28, 19, 20. Ide, portanto, fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho.
discípulos são ensinados, as crianças são pequenos discípulos. São pequenos discípulos. Discipular não é dar aula, é formar uma cosmovisão bíblica, é ensinar. Ensinar o quê? Quem eu sou? Quem é Deus? Por que eu existo? Como devo viver? Como vencer o pecado? Como responder ao mundo? Como lidar com o bullying? Como lidar com enfrentar a pornografia? Como fugir das drogas? Como resistir às ideologias que o mundo está impondo nas escolas? Eles têm que ter uma base para isso, senão eles não vão ser engolidos. Eles têm que ter, porque se a escola está dando base para eles de tudo que é errado, a igreja consegue dar base para eles. Para pelo menos eles fugirem da situação e partilhar com os pais em casa. Como escolher as amizades, como defender a sua fé. Essa geração 414 é o maior campo missionário da igreja nesse tempo. Faz um teste. Eu fico olhando aquele jardim de Brasil, aquele monte de criança vai para cá. Eu tenho orado falando assim, ó, me dá, pede-me, te darei as nações por herança. Porque esse período é o que eles recebem. Eles estão abertos a receber. E Jesus entendia isso lá em Marcos 10, 14. Deixai vir a mim os pequeninos. Jesus não disse, espera eles, deixa eles crescer, né? Pode esperar, deixa eles crescer um pouco. Depois vocês me trazem ele. Não, deixa vir a mim os pequeninos. Mateus 18, 6. Qualquer que quiser tropeçar um desses pequeninos, ou seja, é nossa responsabilidade como igreja. Amém, Jesus. As crianças se não a maior responsabilidade da igreja. Deuteronômio 6, 6, 7. Essas palavras tu as inculcarás no teu filho. Ou seja, essas palavras você vai colocar nos seus filhos. Não é ensinar uma vez por semana. Os pais podem ensinar diariamente. A igreja só é uma ferramenta que vai estar ajudando. Em alguns erros da igreja, esperar crescer. Quando crescer, eles vão aprender. Quando crescer, a gente fala sobre batismo. Eu não estou falando para batizar a criança, não. Estou entendendo, né? Estou dizendo que quando eles chegarem na época do batismo, eles já entenderem o que é. Tem outros que nem entendem ainda. Pensar que criança não entende doutrinas bíblicas, quando falam doutrinas, nós estamos falando de princípios de Deus na Bíblia. As crianças, elas devem saber as doutrinas de Deus, os princípios da Bíblia. Jesus ensinava a criança, o apóstolo Paulo ensinava Timóteo desde pequeno. Desde pequeno, aqui em 2 Timóteo 3,15, desde a infância, sabes as sagradas escrituras. Timóteo era pequeno, quando Paulo ministrava. E Paulo falou assim, ó, pode contar com Timóteo aí, porque desde criança, ele conhece o quê? As sagradas escrituras. Não tem desculpa, irmãos. É nós que ficamos modernizando tudo. Tudo é falta de sabedoria. Trocar a Bíblia por entretenimento, diversão, sem discipulado, produz consumidores de igreja. E a palavra produz discipulados. Discipulados. O que a igreja precisa fazer, queridos? A igreja, às vezes, falta até investir um pouco nisso. Precisa investir um pouco nisso. Às vezes investe em festa, som, iluminação, aniversário, mas pouco investe na formação de professores. Há professores do Ministério Infantil que nunca ouviram falar essas coisas. Há professores que nunca perceberam que há pessoas que vão à igreja para se infiltrar no Ministério Infantil. Eu vi uma reunião na internet outro dia, desse movimento de esquerda, e a menina falando, filho, só você chegar na igreja e falar que quer trabalhar com as crianças, o pastor já te empurra. Toda igreja quer alguém para ficar com as crianças. Poucos se investem na formação de professores, no currículo bíblico e no discipulado infantil de pré-adolescentes. A pessoa precisa saber o que está falando, a pessoa precisa conhecer. Isso eu falo porque muitos erros nós tivemos no nosso ministério observando isso. Professoras que não vigiavam, que falavam coisas na frente das crianças. Nós precisamos nos preparar. É só você pesquisar, ver o que está acontecendo com as crianças do mundo, no Brasil.
é responsabilidade da igreja. Eu vim falar de evangelismo aqui. Me convidaram para falar de evangelismo. A igreja quando ela não prepara os pais, a igreja não substitui a família, ela equipa a família. É, Deus. Aleluia. Ela equipa a família. E as redes que a igreja precisa ter é ensinar profundamente a Bíblia para as crianças. Atributos de Deus, pecado, graça, cruz, arrependimento, salvação e assim por diante. Discipulado contínuo. Contínuo. O tempo inteiro. Não apenas, sabe, culto infantil. As pessoas precisam ter. O ministério infantil, muitas vezes, com crianças que vêm até mesmo de fora, as pessoas precisam estar preparadas para detectar problemas. E não dilacerar o problema, não desparramar o problema, mas chegar para os pastores. Pastores, está acontecendo isso com tal criança. Os pastores vão tentar ver como vai socorrer aquela situação. Porque se você esparrama, aquela criança fica exposta e ela não pode contar, ela foge. E essa é a nossa função como igreja. Como pregarão? Se não forem enviados, se não forem preparados. Mas a caminhada, sabe? Como que eu posso fazer isso? Uma caminhada, relacionamento, mentoria, capacitação de professores. Todo professor tem que ser um missionário, tem que ser um discipulador, tem que ser um formador de gerações. Aleluia, Jesus. A gente precisa pôr uma pessoa qualquer, olha, põe ela ali para ficar. Não, ela precisa amar o Evangelho, precisa amar, pregar o Evangelho. Aleluia. Ensinar a responder por que eu acredito nisso. Ensinar a responder por que a Bíblia é a verdade, por que Jesus é a verdade. Como ouvirão? Paulo faz 5 perguntas: como invocarão? Como crerão? Como ouvirão? Como pregarão? Como serão enviados? E hoje Deus acrescenta para nós: quem vai pregar para nossas crianças? Se nós não pregarmos, a internet vai pregar, o Cultura Oco vai pregar, a escola vai pregar, os influenciadores vão pregar, os algoritmos vão pregar. Sempre haverá alguém pregando. E a questão não é se as nossas crianças serão discipuladas, mas é por que elas estão sendo discipuladas. Por quê? As crianças estão diminuindo muitas vezes na igreja e ninguém está percebendo. Tem dia, pastor Carlos, que de domingo não tem criança no ministério infantil, não funciona. É ou não é, pastor? Não funciona. Mas muitas vezes os pais estão ali. Amém? Estou finalizando, mas eu precisava partilhar isso. Vai lá, partilhar essas informações com a igreja. Então quem vai pregar para nossas crianças? Somos nós. Se existem aproximadamente 1,6 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos, estamos falando de quase 1 em cada 5 crianças, então nós temos aí um campo a ser explorado. E essa realidade torna a pergunta de Paulo ainda mais urgente: como porém crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? No contexto, sabe, da janela 4,14, essa pergunta ecoa a igreja até hoje: como ouvirão, se não há quem pregue? Não dá para deixar as crianças o tempo inteiro jogando. Não dá para deixar as crianças o tempo inteiro na internet. A criança precisa aprender, já tem o tempo dela orar. Romanos 10, sabe, continua ecoando para a igreja: como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? Aleluia. E hoje eu quero finalizar com esse apelo à igreja. Hoje Deus chama toda a igreja para essa mudança de mentalidade. A igreja está olhando de verdade para as crianças. Ela só é o filho do pastor, do irmão. Elas só vão ficar ali. Eu não estou dizendo daqui, estou dando exemplo. Eu nem sei o que estou dizendo. A base. Elas têm que vir. A igreja tem que estar a criança tem que estar na igreja, queridos. A criança tem que estar na igreja. Meu Deus, sua irmã deixa seu sobrinho para cima, para baixo com você, vai no shopping, vai no cinema. Por que ela não vai deixar você trazendo na igreja? Tem criança na família?
Tem criança na família, tem criança no condomínio que traga para a igreja. Se o pai deixar, permite um dia, os pais vão vir junto, mas traga para a igreja. Seja responsável por isso. Hoje Deus está chamando a igreja para uma mudança. Aos pastores, valorizam mais o ministério com crianças e pré-adolescentes como um dos principais campos missionários. Pastores, observe isso como um campo missionário. Aleluia. Observe que daqui 15 anos eles vão estar vazios. E muitos deles ficaram aqui dentro, estiveram aqui dentro, sentaram com você, mas daqui 15, 20 anos vão estar vazios. Serão ateus. Essa é a verdade. O pai ministra em casa, partilha com o pastor, o pastor vai te ajudar. Partilha o tempo inteiro, partilha os princípios de Deus na Bíblia. Olha o mundo aí que está fazendo, querido, olha as ideologias. Você não está na escola com o teu filho, se você não cobrir ele de oração e de informação, o mundo vai cobrir. O mundo vai cobrir. Aos líderes, não sejam apenas organizadores de eventos, mas sejam discipuladores. Pare de querer falar com os adolescentes só na gíria, só ser um descoladão. Não, querido. Verdade se bate com verdade. O inferno existe, os sinais estão aí. Jesus está voltando, não está dando mais tempo. É Deus, aleluia. Passou a nossa fase de querer ficar fazendo congresso de missões, congresso de evangelismo, só para encher a igreja de informações. Não, é fazer o que foi feito aqui, é sair correndo no prático. Nós paramos na porta do Tucuruvi para fazer só louvor, chamamos algumas pessoas. As pessoas saíam e ficavam pedindo oração, elas pediam oração, o mundo está sedento de Deus. Aos professores, ensinem as escrituras com profundidade, com amor, lembrando que estão formando eles para uma vida eterna, para uma vida eterna, não somente para lidar com as situações. Aos pais, assumam novamente o papel de primeiros discipuladores dos seus filhos. Assumam, os pais são os primeiros discipuladores. Assumam esse papel. Discipula em casa, caminha, pergunta, conversa. Não crie barreira. Ensina a palavra. E a igreja, oremos. Visita, sabe? Pergunta para o pai, tá? Conversa com as crianças, sabe? Vai lá, faz um pastor visita, ministra eles no dia, é gostoso. Você vai aprender muito de quanto nós estamos chegando atrasados. E eu termino falando para vocês, nós vamos terminar com Romanos 10 dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Nós pregaremos, nós ensinaremos, nós discipularemos essa geração. Amém. Aleluia. Essa geração. Hoje eu não vim ministrar uma palavra como de costume, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração é o que a gente está fazendo lá, é o que a apostila que nós estamos terminando de fazer para poder dar uma alerta para a igreja. A igreja precisa olhar para as crianças igual o mundo está olhando. A igreja precisa olhar para as crianças igual o inimigo está olhando. Nós estamos deixando muito a Deus dar lá. Criança não quer, não, queridos. Criança precisa aprender para poder amanhã entrar no reino do céu. Aleluia. Nós fazemos evangelismo. Nós vamos na Cracolândia. 80% da Cracolândia são pessoas batizadas nas águas. Amém? Então eu faço esse apelo para a igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar mais atentos. Não vamos nos conformar. Só veio isso hoje. Nós não estamos conformados. Começamos essa guerra, diminuiu, pastor. Mas nós sabemos que o inimigo ele sempre vai trazer uma ótica mentirosa para a gente desistir. Nós começamos essa luta. E tem dia que não tem uma criança. Mas nós bem sabemos o Deus que nos mandou para saber.
Não aceite, não. Tem criança, quem tem criança na família aí? Levanta a mão. Amém. Traga as crianças para a igreja, querido. Traga as crianças para a igreja. Porque daqui 5 anos, eles vão estar debatendo com você. Eles vão debater com você, a tua fé. Porque lá foi ensinado para eles e foi ensinado com estrutura. Eu creio. Lá fora foi ensinado com estrutura. Eu falo que a gente já tem conhecimento de causa. De filhos que confrontam o pai. Que confrontam o pai. Que confronta falando da fé. Que não é bem assim. Que o evangelho não é bem assim. Por quê? Porque lá fora. E ele chega confrontando. Porque lá fora tem solidez. Quando ensina. Amém? Amém. Quantos entenderam essa mensagem? Aleluia. Recebem essa mensagem. Amém. É uma meta. Quantos recebem essa meta? Glória a Deus. Amém. Recebem essa meta em nome de Jesus. Aleluia. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou ministrar essa palavra para Santa Ceia? O pastor vai ministrar Santa Ceia? E eu falei, pastor, mas não é uma mensagem para uma noite de ceia. Queridos, esse é o nosso mal. O Espírito Santo tem que ter a liberdade de fazer o que ele quer, quando quiser, na hora que quiser. Não é eu que tenho que definir se é uma mensagem para ceia ou não para ceia. Amém? Amém. Porque a mesa está aqui, nós vamos partilhar do pão do mesmo jeito. Mas eu queria passar essa visão para vocês. Nessa janela 414. Sabe? Daqui a alguns anos. Se nós não tomarmos providência, agora se a gente tomar providência, 85% deles aceitam o Evangelho. 85% aceitam de bom grado. Por quê? Porque a fase deles é para aceitar o que é ministrado. Amém? Aleluia. Vamos orar para as crianças então mais uma vez, só para mim finalizar isso aí. Eu não posso terminar sem orar. Pense nas crianças da sua família. Pense nas crianças que ficam na tua rua. Pense nas crianças que você vê o tempo inteiro. Só pensa, Senhor, eu entrego o microfone nesse momento. Mas antes de entregar o microfone, eu oro o Espírito Santo de Deus. Cada criança, em cima dessa mensagem, desse alerta, Senhor. O alerta que o Senhor veio dar com dados, ó Senhor. Com veracidade, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor meu Deus. De uma retaliação, Senhor meu Pai. E pode considerar, Deus, porque quando falamos de crianças, Senhor meu Pai, estamos enfrentando o propósito do inimigo, Senhor. Isso em nome de Jesus, ó Pai. Que essa igreja, Senhor meu Pai, que esses pais, os atores, Senhor meu Pai, assumir a posição de ser discipuladores, evangelizadores de criança, em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade das palmas como nosso Deus.